Quando a gente é criança, os nossos pais, vamos dizer assim, colocam muito na cabeça da gente que a gente tem que buscar estudo para crescer e ser uma pessoa bem-sucedida e ter um bom emprego. Eu acho que isso não é certo, eu acho que isso não é errado, sabe? Então, é meio que isso, assim, da questão da prisão. Aí eu comecei a fazer o vídeo meio que ligado a isso, assim, sabe? Nessa questão de relação, essa questão do ser ou não ser, de ter ou não ter, mais ou menos isso. Daí eu peguei meio que fotos de pessoas mesmo, assim. Doença, diferença, nossa, ser doente, ser diferente. Eu coloquei imagens de riso, sabe, assim, essa coisa de ser triste, de ser feliz, de não ter doença, de ter doença, de ser diferente. Isso é meio que as vozes indagam. Ter diferença, eu, ter doença, ter diferença, Ser eu, ter ele, sentir ela, ser sozinho, ser alegre, sentimento. O corredor foi meio que para dar aquela visão de prisão, sabe? Que às vezes a gente se prende no nosso próprio pensamento ou a gente se prende no pensamento do outro. E daí dessa questão vieram muitas outras perguntas, assim, sabe? De coisas que a gente diz, mas a gente às vezes acha que sabe o significado, mas na verdade não sabe. Às vezes a gente tem mania de não ver as coisas e às vezes a gente tem mania de ao contrário, de querer ver uma coisa que não existe. Por que tem gente dançando ali? Seja qual for o sentido, o que está mostrando ali é a relação. Então o significado, apesar de quem fez querer estar dando um significado, o significado é a gente que faz. Em relação aos temas que eu fui pegando, eu fui colocando imagens que me remetiam a isso, sabe, assim. Não, assim, no momento primeiro eu não me preocupei se essas imagens remeteriam às outras pessoas, sabe. Eu meio que fui no que remetia a mim. E aí, nossa, aí tinha muitas vezes que eu travava assim, que eu falava assim, meu Deus, pra onde eu vou? O que é ser doente? O que é uma doença, sabe? Assim, eu não cheguei a pesquisar no dicionário, mas provavelmente vai estar dizendo que doença é uma manifestação diferente que ocorre no seu corpo ou uma coisa do tipo. Aí a gente fica se perguntando assim, mas o que é uma doença? O que é ser normal, né? O que é ser diferente? O que é ter uma diferença dentre as outras pessoas? Quando a gente foi lá na Santa Casa, eu achei que a gente fosse ver outra coisa.
médico lá começou a falar, e aí ele falando que as crianças adoravam o local, porque elas se viam bem, que elas sabiam que eram doentes e não sei o quê. E quando a gente foi conversar com uma das meninas que participavam do grupo assim, foi muito engraçado, porque a menina, eu odeio esse lugar. Que aí a gente para e pensa assim, né, na vida da gente também é assim, né, às vezes a gente pensa uma coisa e não, mas aquela pessoa também acha isso, sabe? E aí o médico via os pacientes como doentes, viam eles como acima do peso, como pessoas diferentes, vamos dizer assim, entre aspas. Mas eles, os pacientes não se viam dessa maneira, eles não se viam como doentes, sabe? Minha ideia ficou muito nessa questão de como, do que a gente busca do meio que a gente vive, como a gente se relaciona com esse meio. E dentre essas coisas, assim, o que é o não ser doente, o que é ter ou não ter doenças. Passo naquele lugar todos os dias, mas eu não percebo aquilo que tá à minha volta, sabe, assim, eu passo, mas é como se eu estivesse passando num espaço branco, assim, sabe, só pra mim chegar onde eu quero chegar, sabe. Com o passar do tempo a gente vai assim, aprendendo que a gente pode colocar coisa que pode ser duplo sentido, sabe? Que eu posso estar querendo dizer isso, mas uma pessoa pode entender outra coisa, sabe? E aí no meu vídeo tá muito isso, assim, sabe? De interligar uma coisa que você olha de primeira e vai assim, não tem nada a ver, sabe? Mas aí quando você olha de novo, você fala, nossa, mas se pensar bem, isso liga isso, sabe? E aí eu tô, agora, assim, depois de que eu travei, acho que umas 15 milhões de vezes, assim, eu tô num processo bom, assim, sabe? De saber o rumo que eu quero seguir. Se eu quero descobrir o meu mundo, se eu quero descobrir o mundo do outro, ou se eu quero deixar ser descoberto, sabe? Deixar que alguém me descubra. Como eu me relaciono com o outro, como que o outro tá relacionado àquilo que eu vivo, as interferências que o outro faz no que eu vivo e as interferências que eu faço no que o outro vive.